Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação na semana, conversando aqui sobre diversos temas, né, de extrema importância para aqueles que, né, enfim, querem a transformação social de fato da nossa sociedade. E no dia de hoje eu estou aqui conversando com um conterrâneo meu daqui de São José dos Campos, o Tarek, né? Ele que além de ser militante aqui do PSTU de São José, né? Ele também constrói um canal no YouTube chamado Chapéu Vermelho, né? Então nós vamos aí, né, bater um papo aí de influenciador para influenciador, né? Digamos assim, embora, né, os canais aí tidos realmente de esquerda precisa crescer bastante. Mas enfim, então passo a bola aí pro Tarek fazer primeiramente para poder se apresentar, falar um pouquinho dele. Primeiramente, Guilherme, agradeço demais pelo convite aí, de estar aqui no mesa de debates para debater assuntos atualíssimos, né, sobre as necessidades que o movimento que se propõe revolucionário, né, que se propõe realmente, como você bem colocou, mudar, transformar a sociedade atual, né, poder, enfim, poder dar toda a sua contribuição de luta, crescer como um movimento, né? Enfim, então eu agradeço demais pelo convite aí para o Mesa de Debates. Eu sou, né, como você introduziu, Tarek, participo na militância do PSTU, da juventude do PSTU, que é o Rebeldia, e, e aqui na cidade de São José dos Campos, né, como você bem colocou também. E tem o meu canal no YouTube, né? O Chapéu Vermelho, que fala sobre. É um canal que se propõe a explicar a história do movimento operário internacional e aludir a vários assuntos envolvendo o marxismo revolucionário, né? E a sua prática concreta, né? Aqui para o Brasil, e também no resto do mundo, né? O marxismo revolucionário é um movimento internacionalista, afinal de contas, né? E é isso. Então, estou aqui para esclarecer assuntos, é, enfim, para nós debatermos, né? Nós discutimos os mais variados assuntos aí que surgirem, que forem interessantes serem discutidos. Enfim, estou à disposição, é isso. Maravilha, Tarek. Então vamos aí para a primeira pergunta, né? Qual que é a importância, né, primeiramente, dos setores que se reivindicam, né, revolucionários, né, e principalmente os setores internacionalistas, né, os setores, né, trotskistas propriamente dito, de estarem aí na internet, né? Porque eu vejo muita gente que eu particularmente não gosto do conteúdo, respeito quem gosta, por exemplo, né, do Ian Neves, que acompanham esse cara, da qual, né, acho que são coisas aí bastante questionáveis, né? Eu gostaria de saber qual que é a importância, né, da gente ocupar esses espaços. Bom, Guilherme, primeiramente eu acredito que o espaço da comunicação, quer dizer, a comunicação em si já cria, né, espaços, enfim, está presente, né, na luta do movimento operário desde sempre, né? A gente pensar que a comunicação ela foi avançando com o desenvolvimento tecnológico, né, o desenvolvimento técnico comunicativo na indústria, e tanto é que, né, se no século passado e até mesmo em momentos anteriores, né, da história do movimento operário, a comunicação sempre foi crucial, né, enfim, nas lutas pela derrubada do capitalismo, pela derrubada
de antigos regimes, antigos sistemas no Velho Mundo, né? Se na Revolução Russa o jornal operário ele desempenhava já um papel fundamental, hoje esse papel que representa, né, o jornal para os operários, ele não só mais é um meio, assim, uma mídia, né, uma mídia física, né, no papel, mas, quer dizer, por assim dizer, hoje também é uma mídia virtual, né, apesar de ser física também, né, afinal de contas, está tudo armazenado em bancos de dados, né, que são bem materiais, né, não são nada etéreos ou, enfim, além do mundo material que a gente conhece, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que hoje o jornal virtual, o jornal online, ele desempenha um papel, assim, ele desempenha a mesma importância que o jornal físico, né? Os dois, eles estão integrados no sistema de comunicação que os movimentos revolucionários precisam ter para crescer, para se construir, né? Para estar nos ambientes dos operários e das vanguardas, né? As vanguardas de luta. E, bom, então, assim, falando de uma forma bem geral, hoje a gente precisa, né? É uma necessidade premente a gente reconhecer a importância de estar presentes na comunicação virtual, nas redes sociais, ah, nas mais variadas mídias, né? Que envolvem hoje os grandes monopólios da comunicação, né? Ah, e também desempenhar a nossa tarefa militante nesses espaços, né? Da mesma forma que a gente faz divulgando o marxismo nas fábricas, divulgando o nosso programa, né? A nossa estratégia, a nossa política, junto dos espaços em que os operários trabalham, atuam, enfim. Ah, mas você comentou aí sobre uma divulgação não muito, digamos assim, que não contribua tanto para o marxismo, né? Que na verdade acaba tendo uma um legado negativo, né? Para a luta do movimento operário brasileiro ou deseducando uma juventude que está agora começando a se embrenhar nesses temas, né? A conhecer, a se interessar, a se radicalizar, né? A procurar alguma saída, né? Nesse caos que é o capitalismo, né? É, nesse nesse beco sem saídas que que ele nos aprisiona, né? E acabam surgindo vários desses divulgadores bem atrozes, né? Que, que pegam alguma algum conhecimento muito superficial do marxismo e divulgam como se fosse, enfim, como se fosse como se fossem máximas, né? Como se fossem dogmas, como se fossem credos assim, tipo credos, ah, como que eu posso dizer? Como se fossem verdades absolutas, né? Vamos dizer assim. E não são, né? Muitos desses divulgadores eles se apropriaram de um tipo de assim de legado que se diz marxista, né? Que se coloca como como que eu posso dizer, como os sucessores desse movimento marxista, né? Como a continuidade em si do marxismo e do comunismo, quando não são a continuidade do marxismo e do comunismo. Quando eles são, na verdade, a ruptura com essa tradição construída com a ferro, suor e sangue, né? Das lutas dos trabalhadores em todo o mundo, né? Na verdade, parte de uma tradição que sufocou todo esse movimento ao longo da história, né? Que é a que hoje nós chamamos pelo nome a tradição stalinista. Então, muitos desses divulgadores aí, né, Ian Neves, você citou, poderia citar outro, João Carvalho,
em menor medida, né, mas ainda com algum nível de influência nisso, Jones Manuel, né, embora é, embora sejam de linhas diferentes, embora divirjam em vários pontos, né, eles carregam algumas coisas em comum, né. E eles precisam ser combatidos justamente porque muitas ideias, quer dizer, não todas, né, Jones Manuel também tem bastante contribuição, né, para a divulgação do marxismo no Brasil. Eu não estou negando isso, né? Mas certas concepções que são carregadas adiante pela tradição stalinista, na verdade, elas passaram por justamente, como eu expliquei, a ruptura com o marxismo, né? Eles, na verdade, apenas se apropriam da forma, né? Uma forma com conteúdo totalmente avesso às lutas dos trabalhadores. Na verdade, carregando um conteúdo que se apega a instituições, se apega a, a ilusões do capitalismo, né? E, e acaba, na verdade, traindo o movimento por dentro, né? Talvez uma das coisas mais difíceis de ser combatidas é quando, digamos assim, a, a, a raiz do a raiz do problema vem de dentro, né? E o marxismo é uma ferramenta feita para os operários justamente pegarem as coisas pela raiz, né? Combaterem e arrancarem o mal pela raiz, né? Falando assim, bem simplificadamente, mas é por isso que eu vejo que hoje a gente precisa entregar uma alternativa, né? A gente precisa mostrar, na verdade, que, que nunca foi assim, né? Que comunismo e stalinismo não significam o mesmo, né? Que isso foi, inclusive, apregoado em todos os lugares, né? Como parte do aparato de propaganda política dos vários imperialismos, das várias, é, quer dizer, do grande bloco, né? Constituído, encabeçado pelos Estados Unidos na Guerra Fria, né? Que se equivaleu o comunismo ao stalinismo, e pela própria tradição stalinista, né, da União Soviética, encabeçada por uma burocracia que surgiu do isolamento e do sufocamento da Revolução Internacional, né? Então, são coisas combinadas que acabaram criando essa identificação, né? Enfim, eu peço perdão por ter me perdido um pouco aqui na explicação, mas é que eu tô me aquecendo ainda, eu acabei de voltar da rua, eu estava no frio lá. Então, mas é isso, eu acho que, eu não sei se eu consegui resumir bem. Não, Tarek, tá perfeito. E Tarek, continuando aqui a nosso bate-papo, né? Uma coisa que já que nós estamos aí falando aí desses influenciadores, né? Uma coisa que eu percebo, né? Eu falei em outra entrevista, eu vou falar aqui para você. Uma coisa que eu percebo, né, desses influenciadores é que, por exemplo, o Ian Neves, né, por exemplo, ele não tá, né, atuando, né, participando das lutas, dos movimentos sociais, não tá no chão da fábrica, tipo, conversando com os trabalhadores, não tá aí, por exemplo, em lutas populares, como aqui no Banhado de São José dos Campos. Qual que é a importância, né, dos influenciadores estarem, né, presentes, dialogando nas lutas reais, né, e não virar, né, o influenciador de gabinete. Olha, Guilherme, eu penso assim que bom, o que o Ian Neves construiu, né, o que ele chamou de coletivo soberana, né, nada mais é que um grupo de discussão online, né? Então, claro que eles montaram toda uma estrutura ali para conseguir ter algum auxílio a movimentos sociais, né? Eu sei que eles fazem algumas atividades nesse sentido, assim, de buscar arrecadar coisas para auxiliar movimentos sociais, né? Para auxiliar o MST, por exemplo, esse tipo de coisa. Mas como você bem colocou, eles não estão
ainda de fato integrados com a luta dos trabalhadores. Eles estão, na verdade, bastante dissociados delas. E é importante mesmo que, hoje, como a gente precisa se apropriar desse termo e dessa função aí de influenciador, né, que nós não podemos ignorar, né, que hoje tem uma importância crucial na formação das pessoas, né, a maior parte da população brasileira passa um bom tempo na internet, né, a maior parte uma grande parte da população mundial passam muito tempo se formando politicamente pela internet, né? E, e é importante que isso não fique separado, né, da, da construção concreta do movimento junto dos espaços de atuação e trabalho, né? Se nós sabemos que o capitalismo ele cria uma cisão entre, quer dizer, a maior contradição do capitalismo é justamente entre capital e trabalho, né? Então, não se pode simplesmente ficar preso em um desses meios, né, de formação, de instrução e ignorar o outro, né? Não se pode separar o virtual do real, porque as duas coisas compõem uma totalidade, né? Compõem a nossa realidade, compõem a realidade dos trabalhadores também. Então, se você é um influenciador marxista e você tá restrito a um desses meios, né? Ou você quer dizer, acaba caindo em alguma coisa que mais se assemelha a uma carreira, né? A uma carreira virtual, como muitos influenciadores fazem, como muitos criadores de conteúdo fazem, né? Você, na verdade, não tá construindo a conscientização dos trabalhadores, dos estudantes do movimento estudantil, né? Ou dos novos revolucionários, de uma nova geração de revolucionários. Eles precisam estar presentes nas lutas. Eles precisam participar das lutas, né? Não pode simplesmente fazer um fã-clube, né? Ou um grupo de seguidores e ficar por isso mesmo. Eu acredito ainda que o coletivo soberano que o Ian Neves criou, ele ainda procura, né, superar esse limite de alguma forma, e eu acho que ainda está muito aquém, né? E foi uma experiência interessante para nós todos. Eu acho isso, sabe? Mas simultaneamente ele ele acabou preso nessa forma de assim de criar uma fanbase, né? E ficar só pela fanbase, em vez de realmente se integrar com as lutas, né? Então, como você falou, fica uma coisa de gabinete, assim, né? Uma coisa, assim, eu sei que ele que ele está presente em atos, né, de rua, né, esse tipo de coisa, mas ele não está integrado, inclusive, num partido revolucionário, né? Ele tá lá para basicamente fazer as pessoas entrarem ou na UP ou no PCB, mas acho que principalmente com a UP que ele tá envolvido, enfim. Eu acho que isso pouco importa, né? O que realmente importa é que nós sejamos capazes, todos nós, de superar esses limites, né? Da gente não separar uma coisa da outra, não separar o real do virtual, e tá pronto para construir as lutas concretas, né? Tá pronto para estar junto dos trabalhadores, estar junto dos estudantes, né? Tá nos espaços, enfim, onde isso possa ocorrer, né? Acho que é isso. Olha só, você trouxe um elemento novo que eu não sabia. Acho que talvez, né, eu tenha um certo, né, sectarismo com o Ian Neves, mas é algo que é plenamente justificável, né?
Porque, sei lá, quando você começa a ficar mais velho, né, embora, né, eu tenha entrado aí nesse ramo da internet, né, junto com com outras pessoas, mas quando você começa a ficar mais velho, você não aceita qualquer besteira, né, mas enfim. É, o, né, Tarek, né, eu gostaria que você falasse um pouco agora, né, de como surgiu a ideia do seu canal, né, o Chapéu Vermelho. Tranquilo, Guilherme. Não, ainda comentando um pouco disso, é porque eu penso que, ainda falando no caso desses novos comunicadores marxistas, né, muito do problema que eu tenho com eles parte justamente dos pontos teóricos, né? Porque, afinal de contas, já dizia o Lenin, né, que sem teoria revolucionária não existe movimento revolucionário. E eu sigo essas palavras, avidamente, por uma questão né, de justeza histórica, né, dos ensinamentos, das lições que o movimento revolucionário, né, nos deu, né, nos relegou, das lições históricas que nós tiramos da, da própria influência do stalinismo. Assim, uma das coisas que me motivou a fazer o Chapéu Vermelho foi justamente para tentar dar alguma orientação teórica para as pessoas que estão entrando, sabe, que estão querendo conhecer o marxismo, que estão se radicalizando por conta das pressões da sociedade, né? E que estão justamente buscando uma saída, sabe? E não encontram em outras explicações, né? Ou, ou percebem justamente que o horizonte é muito limitado nas outras alternativas oferecidas, né? Seja no reformismo ou nas incontáveis aí ideologias conservadoras, liberais, enfim. Eu percebi que para o marxismo revolucionário brasileiro crescer, ele precisa, quer dizer, a gente precisa estar apto a divulgar, né? Divulgar o máximo possível. Isso foi algo primeiro que eu tirei conclusão. Eu mesmo me formando com outros comunicadores marxistas, né? Entre esses que a gente estava comentando aqui, e assim, e buscando conhecer mais, em parte por conta da influência deles, mas também pelo meu esforço autodidata de conhecer o movimento a fundo, né? E eu acho que muito do que a gente precisa hoje é realmente se aprofundar, né? Se aprofundar o máximo possível para se criar uma nova vanguarda, né? E esse aprofundamento teórico, novamente, ele não está dissociado da prática, né? Então, assim, hoje a gente tem uma juventude que tá ávida por esse conhecimento, está ávida por se integrar novamente como uma força de transformação no país, uma transformação verdadeira, e que, ao mesmo tempo, é muito pouco experimentada nas lutas. Claro que, assim, falando de um modo muito geral, né? Não estou dizendo que, em todo caso, é assim. Né? Teve uma juventude bem experimentada em lutas que aconteceram em 2013, né? Ah, e teve as gerações anteriores, né? Enfim. Mas se entrar muito nesse mérito, até para não correr falar muita besteira, porque eu teria que estudar toda essa parte né, toda a trajetória do movimento estudantil brasileiro, enfim. Uh, mas o que acontece é que hoje tem uma juventude muito carente de teoria e de prática, né? E a teoria eu busco suprir com os conteúdos do meu canal. Porque se eu alcancei o nível que eu me encontro hoje, a, né, graças às leituras que eu fiz, graças a, enfim, tipo, ao que eu aprendi com esses outros comunicadores, né, que chegaram até mim de alguma forma, né, graças aos mentores que a gente tem aí, por exemplo, o Gustavo Machado foi uma forte influência para mim, né, seguir inclusive pelo trotskismo, né.
mas, mas esses comunicadores, evidentemente, não supriram tudo que eu precisava, né? E eu continuo me esforçando autodidaticamente para conhecer, para entender, estudar a fundo. É isso. É com essa intenção que eu criei o Chapéu Vermelho, de divulgar o marxismo revolucionário, divulgar o movimento operário internacional, que ainda é muito pouco conhecido no Brasil. E é isso. Tarek, você falou um negócio bastante interessante, né? E eu, né, de novo, vou me dar o luxo de ter a minha síndrome de velho, né, aqui, embora eu não seja tão velho assim. Eu particularmente acho que, por exemplo, uma leitura, né, de um livro do Marx, do Lenin, do Trotsky ou de outros autores, Luxemburgo, é prioritário, né? Todo o conteúdo que a gente produz aqui, seja no seu canal, seja no meu, ou seja em outros canais como o do Gustavo, né? Que eu também acompanho, que é muito bom, né? Esses nossos conteúdos não substituem, né? Ir na raiz, né? Da questão, de ler, né, de ler os clássicos, né, ir na raiz, né, do marxismo. Eu faço a pergunta, qual que é a importância disso, né, para as novas gerações? É, eu acredito, Guilherme, que assim pode ser também uma síndrome de velho da minha parte, mas eu também acredito que os clássicos eles não têm, né, a gente não chama eles assim à toa, né? E claro que os termos, a terminologia é o que menos importa nesse caso, mas é, eles são clássicos justamente porque eles são a base de orientação de todo o movimento, né? O Capital do Marx é insubstituível, é insubstituível. Não à toa, até hoje, os pensadores burgueses discutem o Capital, né, e tentam tirar trocentas conclusões a respeito, né, interpretações equivocadas de todos os tipos, né, e, e vale recordar que esses livros, essa base de orientação, ela existe para a gente justamente poder ultrapassar os limites concretos, né? Eles não existem apenas como né, digamos assim, um referencial tal qual a Bíblia é para os cristãos, sabe? Uh, o, o, a importância do Capital de Marx e de outras obras, né? E aí vai Estado e Revolução de Lenin, Reforma e Revolução da Rosa Luxemburgo, a Revolução Traída do Trotsky e, enfim, dá para citar vários exemplos aqui. Esse acúmulo de conhecimento que o movimento teve, ele teve através da prática revolucionária. Ele teve através justamente da sua formação nas lutas e das conclusões que se tiraram a partir delas, né? As lições históricas do movimento estão acumuladas nesses tomos, nesses livros, enfim, se a gente pudesse só passar o conhecimento através, né, assim, um conhecimento oral, né, no boca a boca, etc. Isso também faz avançar o movimento, né? Mas nós estamos acostumados com obter essas informações, extraí-las dos livros, né, que nós temos, enfim. Aí entra todo um debate, né, mas é, é muito importante que essas obras existam até hoje, né, que elas estejam preservadas até hoje, que elas não tenham sido queimadas, etc. Mas vale sempre lembrar que os livros não fazem o movimento, né? Os livros não fazem o movimento acontecer. E, e pessoas mortas não escrevem livros. Eu acredito que, inclusive, essa é uma das maiores contendas que eu tenho em. Pois bem, gente, o Tarek teve um problema, já era
né, de se esperar que esse problema acontecesse, né, em relação à live, né, porque o celular dele descarregou, né, e né, peço aí a paciência, né, de todo mundo aqui. Ele já voltou já. Alô, opa, aqui numa coisa. Pronto, pronto, já voltou. Continue a falar, Tarek. Ô, Guilherme, na verdade, eu só vou pedir mais um favor para você, é que eu tive que entrar aqui na live pelo celular, né, na gravação, e eu preciso carregar ele agora que está quase esgotando a bateria. Se você puder Problemas. arranjar uma tomada, né, aí a gente termina a nossa live. É só arranjar uma tomada. O papo tá Não bom. é, tem uma, tem uma tomada aqui perto, eu só vou pegar o carregador mesmo e eu já retorno. Maravilha, então. Então, aguardamos aí a presença do Tarek, o retorno aqui do Tarek na live, né? Ele teve aqui um problema, né, de celular, acontece. Enquanto isso, né, lembrando aqui, peço para que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates Tido um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas lives, matérias, né, programas aí apresentados pelo Ulisses e pelo André Bom Tempo. Também, né, segue a gente no Instagram, Facebook, TikTok. A sua curtida, seu compartilhamento desta entrevistas e também de outras, né, entrevistas, matérias que nós produzimos é de extrema relevância para poder crescer uma mídia independente, uma mídia que esteja a serviço aí, né, não do dinheiro. Então, vamos lá, aqui o Tarek já voltou. Pronto, continue. Conseguiu arranjar o carregador, Tarek? Ah, consegui. Maravilha. Só. Tá. Deixa eu ver. Tá me ouvindo bem? Tá. É que o layout ficou esquisito aqui agora, mas dá para entender o que está acontecendo. Ah, bom, enfim, Guilherme, retomando o raciocínio, né? O que eu estava querendo dizer de um modo bem geral é que uma das minhas maiores contendas com, né, o que se passou pela tradição pela tradição marxista, né, quando ela foi sufocada pelo stalinismo, né, é, é algo assim muito simples de entender, né? Pessoas mortas não escrevem livros e assim um movimento que expurga todos os revolucionários, né? Um movimento que vai na contramão, né? Dos processos revolucionários e que extermina com todas as mentes principais que levam esse movimento adiante. O que se pode dizer disso, né? O que se pode dizer de uma tradição que queimou livros, inclusive de Marx e Engels, e, e ainda se propõe a reivindicar o marxismo, né? O que esperar de uma tradição que assassinou alguns dos principais líderes da Revolução de Outubro de 1917, que foi o Leon Trotsky, e se propôs a apagar a sua memória e toda a sua contribuição teórica, né, da história. Essas questões, para mim, elas deveriam ser muito simples, mas infelizmente elas não são, né? Acaba que até hoje permanece um cancro, né, é, que se perpetua justamente pela força que teve essa repressão, né? Essa repressão que culminou na derrota de grande parte das revoluções do século XX, e que terminou
a maior revolução que a gente teve ainda, né, que deu a existência ao primeiro Estado operário da história, né, que foi na União Soviética. É, e, e hoje a gente vê as ruínas disso, né? A gente vê os resultados disso inclusive, como eu já falei bastante aqui, a gente vê, digamos assim, os resquícios, né, dessa perversão do marxismo. E aqui eu não falo num sentido nem moralista, mas mesmo materialista da coisa toda, né? Exterminar as mentes revolucionárias, exterminar a teoria revolucionária, você está na contramão, né? Você está no campo da contra-revolução. Então assim, é isso que eu tenho a dizer a respeito. Perfeito, Tarek. Tarek, em contrapartida, né, a gente está sendo bastante crítico aí bastante desse processo aí de influencers aí de esquerda, né, que falam sobre o comunismo, mas olhando para um lado positivo que eu acho que tem desse processo todo, né, que né, as pessoas estão buscando, né, saber o que é de fato comunismo, né, no momento que existe uma fobia alimentada aí pela extrema direita sobre o tema. Qual que é a importância disso, primeiramente? E a segunda pergunta que eu faço é o seguinte, né, frente a essa hegemonia, né, petista que existe dentro da esquerda brasileira, é possível, né, através desse movimento, enxergar uma luz no fim do túnel? Sim, eu penso que sempre é possível, Guilherme. Eu penso que essas questões, né, a história já demonstra para a gente, né, as percepções individuais que, que existem da história, né, elas nunca conseguem dar conta do todo, né. Então, para nós hoje pode parecer que é impossível, né, a situação mudar, a situação, né, se transformar a fundo, né, e nós ficarmos presos num ciclo, né, num eterno retorno, assim, né, numa coisa que nunca se soluciona, né, numa numa roda, né, aquela famosa mitologia da roda da fortuna, né, dos gregos, né, que é uma hora você tá num momento quer dizer, você tá no topo da roda, outra hora você tá embaixo do lodo, né, quando a roda gira. E essa, segundo o próprio marxismo, é a roda da história até hoje, né, a história da luta de classes. Mas isso não quer dizer que a roda não possa ser quebrada, né? Isso não quer dizer que não tenha acontecido já, né? Se a gente for extrapolar essa analogia, né? E, e os indivíduos, às vezes, eles pensam que essas situações não vão mudar, né? Mas elas mudaram. Um, um império que durou 300 anos, que foi o Império Russo, acabou em um ano. Né? Claro que não foi exatamente um ano, né? Foi algo construído em algumas décadas, né? E que a luta sempre existiu, né? Mas de qualquer maneira foram mudanças abruptas, né? Foram revoluções violentas, né? As revoluções violentas elas deram conta das maiores transformações da história e não como por exemplo aqueles que falam um socialismo daqui a 100 anos, etc., um socialismo construído gradualmente, né? Ou digamos assim, tornar o capitalismo mais palatável, ou o capitalismo se mudar gradualmente, né? E naturalmente, uma progressão natural, enfim. Elas nunca estiveram certas, né? Em nenhum momento da história. É,
E isso é muito interessante de se observar, né? É, é claro que tudo depende de vários fatores combinados, né? Mas, de qualquer maneira, são as revoluções que trazem as transformações na história. Enfim, para não me devagar tanto, né, e voltando às suas perguntas, é, a questão da extrema-direita, né? É muito importante que hoje a gente esteja munido para combater essa extrema-direita em todas as frentes, né? A extrema-direita, ela se provou capaz de reunir uma força de massas, né, que a gente viu no bolsonarismo, que a gente viu, inclusive, como um resgate absurdo de um movimento intelectual da extrema-direita, digamos assim, né, com o olavismo, e toda a sua concretude perversa para o país, né? E como se alimenta do senso comum, né? Assim, é patente que o anticomunismo ele se alimenta do senso comum, né? Porque afinal de contas é o senso comum que o capitalismo reproduz. O senso comum na nossa atual forma de se organizar socialmente, né? Nunca vai aceitar a, a via revolucionária, né? Como algo comum, como algo, digamos assim, benéfico, né? A revolução vai ser sempre um mal para o sistema capitalista, né? Os comunistas sempre vão ser tratados como a perversão dentro da lógica da sociedade capitalista, né? E os ricos e as classes dominantes, eles de forma alguma vão ceder o poder. Então, combater a extrema direita hoje passa inclusive em saber que ela retoma, né? Ela retoma a tradição fascista que foi construída no século XX e que criou uma verdadeira destruição de corpos, destruição de mentes, destruição das próprias forças produtivas do capitalismo, né? Um regime de exceção completo da mais pura barbaridade. E hoje, embora ela tome uma forma diferente, né? Não seja da mesma maneira, ela ainda, ela ainda impõe um perigo, né? A gente viu isso com o bolsonarismo. Parecia que era impossível, né, com tantas promessas da via reformista, da social-democracia, né, do, do Estado de Direito, da democracia conquistada depois de décadas de ditadura militar, né, que agora nós estaremos rumando para o Brasil do futuro, né? Quando eu era criança, essa era a grande promessa, né? Antes de eu nascer, já era a grande promessa, né, da redemocratização. Mas conforme a coisa foi degringolando, né, e aquela troca, né, de governança entre PT e PSDB, né, que ficava num ciclo sem fim, né, desmoralizando cada vez mais toda a sociedade brasileira, né? Todo, todo o todo o bojo né, todo o material que foi dado para a extrema direita crescer veio nesse período, sabe? Não veio em nenhum outro momento. Claro que com ainda os resquícios da ditadura que nós sequer, né? Nós sequer terminamos com aquela história, né? Nós sequer demos um ponto final verdadeiro à ditadura, né? A ditadura militar, por mais que, claro, tenha tido incontáveis lutas do movimento operário, do movimento estudantil, né? Das guerrilhas contra a ditadura, enfim, toda uma série de lutas de toda a sociedade para reaver a, a democracia burguesa, para reaver, né, não um regime que
que adotava câmaras de tortura, né, e um aparato repressor policial do Estado acima de toda a sociedade civil. Por mais que tenha tido essas lutas, vale a pena lembrar que a ditadura militar ela acabou com um acordo, né? Um acordo político. O exército saiu de cena, mas nós não tivemos a mesma coisa que, por exemplo, o Chile teve, de uma condenação, né? O fim da anistia que os militares conquistaram nesse processo, né? Então, isso já foi um material para a extrema-direita, né, criar raízes, né? E renascer, né? Enfim. E, ao mesmo tempo, todo esse período de redemocratização e de falsas esperanças, né? E de múltiplas ilusões que não foram atendidas, né, no período das alternâncias de poder entre os governos do PSDB e do PT, tudo isso também deu material para a extrema-direita solidificar, né, e se construir. Vale lembrar que todo o discurso adotado de anticorrupção é porque realmente a corrupção ficou alastrada por toda a sociedade brasileira, né? Então, assim, havia um fundo de verdade do qual eles puderam extrair e, e criar um movimento de massas mesmo. Quer dizer, foram outras ilusões ainda piores, né? Mas que ganharam corpo dentro da nossa sociedade, né? Um legado histórico do Brasil, inclusive do seu passado escravagista, né? Que, como nós sabemos, também nunca acabou. Nós também nunca conseguimos mudar efetivamente, né, daquele passado. A nossa dívida histórica permanece, né? Enfim, são todos processos que não tiveram conclusão, entende? E que ocasionaram, né? Um pouco truísmo eu falar isso, né? Mas ocasionaram o que a gente tem hoje, né? O que a sociedade brasileira é hoje, né? Decorre de tudo isso, de todos esses movimentos, de todas essas questões que não tiveram conclusão, que não tiveram um encerramento, um desfecho, enfim. Novamente, desculpa ser um pouco vago a respeito, mas espero que tenha tido como entender o que eu quis dizer. Tranquilo, então vamos sair para a última pergunta, né, Tarek, né? E você acha que a esquerda hoje brasileira, a esquerda trotskista, carece, né, de influenciadores, né? A gente tem o caso aí do Gustavo Machado, mas não tem nenhum outro assim que eu lembre que tem o mesmo peso do que ele tem e também, né, ou um peso maior, né? Tem pequenas aí experiências como a sua, também tem o canal, né, do Matheus que é muito bom, né, Trotsky Cast, né? Mas, né, fora isso, tem pouco ainda. Você acha que é preciso a gente entrar aí nas redes sociais mais? Eu acredito sim, Guilherme, mas assim, isso já tem acontecido, né? Eu acredito, inclusive, no TikTok tem outros comunicadores trotskistas, né, jovens como eu, que estão fazendo um trabalho muito muito maneiro. Tem o Arthur, tem o Ódio ao Burguês no TikTok, que também é do PSTU, também é da Juventude do Rebeldia. Enfim, tem vários aí. Eu não vou me atrever a dizer os nomes porque eu posso confundi-los e tal. Recentemente, inclusive, o Hartz Dias, que é da direção nacional do PSTU,
abriu um canal por iniciativa do nosso coletivo de movimento negro dentro do partido, né, da direção nacional. Ele abriu o canal dele, né, do Hearts Dias. E além de ser um rapper muito talentoso, né, um rapper revolucionário, né, com a banda, né, o grupo dele, o Gira Vermelha. O canal dele ainda está entregando um material assim valiosíssimo sobre o combate ao racismo, sobre a história do movimento negro, sobre, né, a história dos quilombos aqui no Brasil, a história do colonialismo brasileiro, as diferenciações, né, quer dizer, o que é específico do nosso capitalismo, né, que está justamente atrelado com o sistema escravagista que nós tivemos e que ainda permanece, né, em muitos sentidos, enfim. Mas é isso, ele tem todo o preparo, né, e toda a didática também para seguir o canal dele, mas assim, isso como você falou, nós estamos construindo agora, né? Já havia uma iniciativa antes, mas ela era muito dispersa. Eu já usei o termo várias vezes, dinossáurico, inclusive, para me referir à comunicação do meu partido, assim, no âmbito virtual, online, etc. Mas mesmo dizendo isso, eu tenho que reconhecer que vários avanços já foram feitos nesse sentido, né? E que embora tenha sido um avanço bem vagaroso, né? De lá para cá, agora, a gente está com uma iniciativa bem mais veloz nesse sentido. De superar esses limites, né? Esse nosso atraso em relação à comunicação online, e de poder realmente que isso não seja uma iniciativa dispersa, mas como algo crucial para a agitação e a propaganda revolucionária, né, do marxismo revolucionário. E eu acredito que essa tendência é só crescer. Eu acredito também que, enfim, que nós vamos superar esses limites. É isso. E pra gente fechar de vez, né? Tá certo que isso vai. Quem escutar isso, por exemplo, a Larissa, né, do próprio PSTU daqui de São José, se escutar isso, vai dar um puxão de orelha em mim, né? Porque ela já me questionou já por que eu não estou organizado politicamente, né? Sendo que eu não sou nenhuma organização, mas eu vou fazer essa pergunta aí para você. Qual que é a importância aí, né, de estar organizado, né, politicamente, além de aí produzir conteúdo? Eu te falo agora, Guilherme. Eu tenho certeza que a maior importância de se estar organizado é justamente para nós termos o contato real com as necessidades do movimento operário, sabe? Com as necessidades da classe trabalhadora. Assim, eu falo por mim, por exemplo, que se não tivesse organizado, estaria completamente desconectado com isso, sabe? Assim, porque ficaria restrito a um esforço só intelectual da minha parte, né? Mas sem ter o contato prático, né? Estar inserido na luta, sabe? É isso que a organização faz com todos nós, com todos os militantes, né? Não importa quão avançado ou não cada um esteja, sabe? A organização, né? O esforço coletivo em aprender, em encontrar uma disciplina, encontrar né, um apoio comum, um preparo, né, das tarefas, das atividades, né, realmente encontrar uma munição, um armamento para a luta. Né? Essa é uma luta que ela vem de uma necessidade nossa. Né? Não é meramente uma
uma opção, assim, um estilo de vida é, que as pessoas escolhem por assim, hoje acordei e decidi ser comunista, porque parece da hora, parece legal, não sei o quê. Não, cara, não, isso vem da necessidade que nós temos. Quanto mais nós, né, nós como é que fala? Quanto mais o capitalismo corrói as nossas vidas, mais nós nos damos conta dessa necessidade. Essa que é a verdade. Por mais que, por mais que isso não acometa ainda todas as pessoas, né? Muita gente ainda não perceba dessa maneira, mas, mas é o que se passa realmente, né? É, é quando, é quando as pessoas não têm mais sim, não consegue mais encontrar as condições de vida, né? Não consegue atender suas necessidades mais básicas. Quando, quando elas se dão conta que por mais que elas façam, por mais que elas, né, lutem a duras penas para sobreviver, para encontrar, enfim, o mais básico, né? Elas não encontram, né? Isso não está disponível para todos e nunca vai estar dentro do capitalismo. Enfim, é, a importância da organização é a gente justamente superar os nossos limites individuais. Da gente entender que essa é uma luta constituída entre classes, né? E não meramente entre, enfim, entre indivíduos, entre posições individuais, o que quer que seja. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Tarek, né? Gostei aqui do nosso papo, né? Acho que foi bastante interessante aqui, né? E passo a bola novamente para ele fazer suas considerações finais aí da nossa conversa. De novo, Matheus, agradeço demais pelo convite. Queria eu ter estado mais preparado. Geralmente eu contribuo mais quando estou preparado, e é uma pena. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço demais pela oportunidade. É sempre bom ter esse tipo de conversa, né? E, e é sempre bom poder, poder pensar em estar preparado para, enfim, para falar, para divulgar. E por falar em divulgar, né? Então, novamente, tem o meu canal do Chapéu Vermelho, eu discorro sobre a história do movimento operário internacional, me proponho a isso. Faço uma extensa pesquisa com ajuda, né? Quando consigo encontrar, e num esforço honesto de passar a teoria e, e o entendimento que o marxismo tem da história do movimento operário e o que esse movimento operário se constituiu, né, da maneira que ele se constituiu. Enfim, é um esforço de formação mesmo. Para quem estiver interessado, lá no YouTube é o Chapéu Vermelho. Também estou no TikTok agora, procurando me adentrar nesse espaço aí também de dancinhas, mas sem dançar. Só fazendo vídeos curtos mesmo. Alguma montagem que também traga alguma questão histórica, alguma questão, inclusive, de conjuntura atual do Brasil, nas lutas dos trabalhadores, sempre pela classe operária, né? E, e estando disponível para contribuir quando eu puder com esse movimento tão crucial hoje, tão necessário. Enfim, é isso. Maravilha, então. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Tarek, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, né, compartilhe, comente os nossos materiais. Também, né, quem for inscrito aqui no Mesa de Debates, vai lá, se inscreve aí no canal do Tarek, que é muito bom, né? Eu recomendo.
chamado Chapéu Vermelho. Vai lá, dá uma força, se inscreva no canal. E também, além disso, peço aí que segue a gente nas redes sociais. Facebook, né, TikTok. Aqui também não tem dancinha, tem aí alguns vídeos que eu faço, que o Mesa de Debates faz, né, mas eu recomendo. E, né, segue a gente no Instagram também, né, Mesa de Debates. E para a gente finalizar, quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF. Nós somos uma mídia independente. E também, né, segue a gente no Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Forte abraço a todo mundo e fui.